Boa noite, Mari, boa noite, Carla. Estamos aí de volta com o nosso webinário de terapia nutricional na criança com doença crônica não transmissível, agora falando de diabetes mellitus, né? Então, eu vou pedir, por gentileza, Carla, se você puder lembrar o caso aí para a gente, né, para quem não pôde ler nas redes sociais, eu agradeço. Claro, então vamos lá. Adolescente, sexo feminino, 13 anos e 6 meses de idade, possui diagnóstico de diabetes mellitus há 5 anos. Em consulta de rotina, foi observado que a adolescente apresentava mau controle glicêmico, hemoglobina glicosilada de 9,7%, glicemias capilares com grande variação ao longo do dia, variando de 68 a 243 miligramas por decilitro, com predominância de hiperglicemias, maior que 180 miligramas por decilitro. De acordo com a prescrição de insulinas, a adolescente estava em uso de 26 unidades de insulina basal e insulina de ação rápida, conforme a contagem de carboidratos. Destro menos 100 dividido por 45, mais carboidrato dividido por 10. A adolescente apresentou perda de peso importante no último mês, perda de 10 quilos. O índice de massa corporal nos últimos 2 anos era classificado como sobrepeso, entre os percentis 85 e 97, de acordo com as curvas da OMS, evoluindo com oscilações de peso. Após a perda de peso recente, a adolescente passou a ter um IMC de eutrofia de 17 kg por metro quadrado, entre os percentis 15 e 50. A circunferência da cintura estava dentro da normalidade. Ao ser questionada, a adolescente não associa a perda de peso a algo específico, porém, mostra-se satisfeita com tal alteração antropométrica. Ao exame físico, a paciente estava corada, livre de edemas, sem sinais de acantose nigricans. No recordatório alimentar, a ingestão energética era de 2.500 quilocalorias dia e suas necessidades estimadas são de 1.800 quilocalorias dia. Diante desse caso, vamos às perguntas que foram trazidas através das redes sociais. Obrigada, Carla. Tivemos algumas perguntas bastante interessantes que a professora Mariana Arruda, professora doutora, né, especialista aí nessa área de nutrição em pediatria da criança com diabetes mellitus. Então, vamos tentar responder aí as perguntas. Algumas ficaram bastante repetidas, né? Então, nós fizemos aqui um compilado mais uma vez, tá certo? Então, a primeira pergunta foi assim: no caso clínico apresentado, qual é o tipo de diabetes da paciente? Certo. Então, essa pergunta, ela é bastante pertinente, porque a partir dela a gente pode discutir sobre os diferentes tipos de diabetes mellitus. As formas de diabetes mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2, mas existem outros tipos de diabetes, como os associados a defeitos monogênicos, né, na função das células beta-pancreáticas, os tipos associados a defeitos genéticos na ação da insulina, os tipos secundários a doenças do pâncreas exócrino, como no caso a fibrose cística, né, os tipos associados a síndromes genéticas, dentre outros tantos tipos, né. É consenso, né, na literatura, que a forma mais prevalente de diabetes na idade escolar, idade em que a nossa paciente foi diagnosticada, é o diabetes mellitus tipo 1. Então, trata-se, gente, o diabetes mellitus tipo 1 de uma doença crônica, autoimune, caracterizada por hiperglicemia, causada pela deficiência de insulina, que ocorre como consequência da perda irreversível da função das células beta-pancreáticas. As características clínicas clássicas que podem estar presentes, né, na abertura do quadro de diabetes mellitus tipo 1 são a polidipsia, a poliúria e a polifagia, podendo haver também a perda de peso, que é comum. O quadro de maior gravidade, no caso de diabetes tipo 1, na fisiopatologia da doença, é a cetoacidose diabética, tá? No diabetes tipo 2, a principal característica é a presença de obesidade e de resistência à insulina, né? A presença de obesidade e resistência à insulina, ela pode ser observada em exames
físicos e também laboratoriais, né, o exame antropométrico, né, peso, altura, peso, IMC, composição da corporal também. A obesidade, ela é sem dúvida mais prevalente em indivíduos com diabetes tipo 2, mas como há esse aumento expressivo da obesidade na população pediátrica como um todo, a gente também tem observado obesidade associada ao diabetes tipo 1, tá? Então, pode acontecer de chegar para a gente né, uma criança diabética obesa e a gente não sabe se é tipo 1 ou tipo 2. Então, é importante observar, né, os sinais e sintomas, né, a clínica, as características clínicas, né, da paciente. E nos casos onde não há possibilidade de se fazer, onde o médico não consegue fazer o diagnóstico pela clínica, aí sim é importante a dosagem, né, dos autoanticorpos, né, que no caso do diabetes tipo 1, eles vão estar presentes. No nosso caso clínico que a gente colocou, né, nas nossas redes sociais, a nossa paciente, ela é diabética há 5 anos. Ela não tem obesidade e nem sinais de resistência à ação da insulina. Além disso, ela faz uso de terapia insulínica, o que evidencia, então, que em menor ou maior grau, ela possui uma disfunção de células beta-pancreáticas, tá? Então, esses poderiam ser alguns indicativos de que o nosso caso é um diabetes tipo 1. E, de fato, foi, né? Porque essa é uma paciente, é um caso clínico real que eu tive a oportunidade de acompanhar lá no HC Criança, tá? Acompanhar desde a abertura do quadro de diabetes. Que, na ocasião, a paciente abriu o quadro sem cetoacidose diabética, e as principais queixas na ocasião eram enurese noturna, falta de apetite e um pico febril. Percebam vocês, gente, que esses são sinais inespecíficos, que podem ser facilmente confundidos com uma série de outras patologias. Mas o que chama a atenção aqui é a enurese noturna em criança em idade escolar, né? E que o médico pediatra sempre considera no diagnóstico de diabetes. E aí, nesse caso, na ocasião, foi feita, então, uma glicemia capilar, né? Porque achou estranha essa enurese noturna na idade escolar, e foi visto uma glicemia capilar de 350, tá? Miligramas por decilitro. E aí, a paciente foi, então, referenciada para o nosso serviço, onde ela foi, então, receber o diagnóstico e o manejo clínico. A Sociedade Brasileira de Diabetes orienta que, na suspeita de caso de diabetes tipo 1, com apresentação clínica atípica, é recomendável, né, que o médico solicite a dosagem de autoanticorpos para confirmar o diagnóstico. No caso da nossa paciente, esses autoanticorpos estavam presentes, então, confirmando o diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, após essa breve discussão, foi, então, possível observar que algumas especificidades de cada um dos tipos de diabetes mais comuns aí na população pediátrica. Muito bom. Excelente, foi completa a resposta, né? Deu uma aula para a gente aqui. Excelente, Mari, muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta. E, Carlinha, você me interrompa se você quiser fazer algum comentário, tá bom? Como a paciente realiza a contagem de carboidratos na prática? Eu tenho que confessar aqui que essa foi a pergunta que bateu recorde, né, tanto relacionada à questão do caso, quando a gente colocou obesidade e diabetes, os dois casos, apareceu mais esse tipo de pergunta aqui para essa criança com diabetes. Como a paciente realiza a contagem de carboidratos na prática? Já que tem bastante dúvida, né, em relação à prática do método em si, né, eu acredito que, para que a gente possa orientar a contagem de carboidratos para os nossos pacientes, é importante a gente saber como isso funciona na prática, como o método funciona na prática. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma reflexão. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório, no consultório do nutricionista, já com esquema de contagem de carboidratos pronto. Mas poucos pacientes, né, ou a família, possuem a completa compreensão do método em si, do significado de cada parâmetro utilizado. Para que o paciente possa realizar a prática adequadamente, é importante que ele tenha um bom conhecimento teórico. O método de contagem de carboidratos, ele é uma ferramenta auxiliar no tratamento, que dá para o paciente maior flexibilidade nas escolhas, né, do cardápio, dos alimentos. De maneira alguma, o método de contagem, ele deve ser entendido pelo paciente e pelos seus familiares, né, pelos pais ou cuidadores,
como um passe livre para abusos ou práticas alimentares inadequadas. Isso deve ser muito claro para o paciente e para os seus familiares desde o início da terapia. O objetivo do tratamento nutricional no diabetes, independente do tipo de tratamento, é sempre manter um hábito alimentar, sim, saudável, né? E a contagem de carboidratos, ela é mais, digamos assim, fisiológica do que a terapia insulínica com dose fixa, tá? Porque quanto maior a quantidade de carboidratos consumida numa refeição, maior será a necessidade de insulina, assim como ocorre no organismo, tá? Vamos ver como isso funcionaria na prática, já, se você puder compartilhar o slide. Ah, já está aqui. Uhum. Bom, então, suponhamos que essa paciente, gente, vai consumir uma refeição com 60 gramas de carboidratos. E a medida da glicemia capilar antes dessa refeição foi de 140 miligramas por decilitro. Ela deverá, então, aplicar, fazendo aí a continha, 7 unidades de insulina de ação rápida. Vejam aqui, gente, nesse exemplo, que temos alguns parâmetros, né? Aí a gente vai explicar um pouquinho aí no próximo slide. Isso. Os parâmetros, eles são definidos, gente, pelo médico endocrinologista pediátrico, tá? Então, a gente tem os seguintes parâmetros. A meta glicêmica, nesse caso, é o 100, né? 100 miligramas por decilitro. Então, é o quanto que o médico define, né? O endocrinologista define que a glicemia deve estar antes da refeição, tá? Temos também o fator de sensibilidade, nesse caso, é de 45, ou seja, para cada uma unidade de insulina de ação rápida, a glicemia capilar é reduzida em 45 miligramas por decilitro. E também temos o fator de correção, nesse caso, o 10, né, de 10. Ou seja, é necessário uma unidade de insulina de ação rápida para metabolizar cada 10 gramas de carboidratos. Bom, uma vez que o paciente consegue assimilar esse conhecimento, é hora, então, de colocar o método em prática. E é aí que as dificuldades começam. Essas dificuldades, elas estão relacionadas, na maior parte dos casos, a fatores comportamentais, educacionais e psicológicos. Para encontrar a quantidade de carboidratos de cada alimento que irá compor uma refeição, o paciente ou seu responsável, né, deverá consultar lista de alimentos, tabelas, livretos, rótulos de alimentos e aplicativos. Muitas vezes a dificuldade está justamente no material que o paciente utiliza para consultar, né, a quantidade de carboidratos dos alimentos. Esse material, gente, ele precisa ser de fonte confiável, e o paciente ou seu responsável deve levar em conta a porção alimentar consumida, que nem sempre é similar à porção alimentar descrita nesses materiais, havendo, portanto, uma necessidade de se manter, de se fazer a devida equivalência, né, de fazer muitas vezes conta mesmo de proporção, tá? Todo esse processo envolve uma constante necessidade de motivação, disciplina e treinamento. Então, diante do que foi exposto até aqui, fica evidente o papel do nutricionista, que é primordial. Esse papel na capacitação, né, na orientação e treinamento do paciente e dos familiares. E para isso é importante também que o nutricionista seja capacitado, treinado para fazer isso, tá? No nosso curso de especialização em nutrição clínica pediátrica, o manejo clínico nutricional na contagem de carboidratos, ele é abordado também de forma mais aprofundada em um dos módulos das outras disciplinas. Perfeito. Eu acho que essa questão, né, de como fazer a abordagem prática da contagem de carboidratos, quando você incorpora, Mari, todas essas variáveis que são importantes para serem consideradas, né, quando a gente está falando em contagem do carboidrato, isso é, sem dúvida nenhuma, o que a gente tem que fazer na prática. A gente tem que ver onde estão os problemas, onde estão as dificuldades, né, e não necessariamente impor, né, apenas uma conta, né, vai muito além disso a prática. Então, eu gostei muito da resposta e espero que o pessoal que perguntou aí entenda, né, e que tenha ficado claro. Para nós ficou bastante claro, mas se não ficou, depois também a gente pode esclarecer em outros momentos, e como a Mari falou, a gente tem um módulo específico para isso, né, uma disciplina específica para isso, onde vai poder trabalhar várias questões práticas, casos clínicos, né. Isso. Muito bem. Vamos ver, então,
a próxima pergunta é: qual a melhor forma para fazer a contagem de carboidratos? Então, a primeira foi, né, como que faz, como que você aplica a contagem de carboidrato de uma forma mais prática. Agora qual é a melhor forma para fazer a contagem de carboidrato? Alguém perguntou, fez essa pergunta para a gente. Eu fiquei, assim, pensando no que a pessoa quis dizer, né, com relação a essa pergunta, porque quando a gente consulta os materiais, né, os manuais de contagem de carboidratos, a gente observa que o profissional pode construir listas com 10, 12, 15 gramas de carboidratos, né, e eu acredito que seja nesse sentido. Tem várias formas, né, que você pode utilizar, orientar de várias formas o seu paciente. E eu acho essa pergunta muito boa. E a resposta eu acho simples: a melhor forma é a que for melhor para o paciente. Então, muitas vezes a gente acredita que a melhor forma é a mais avançada, com o uso de recursos tecnológicos, mas essa é a nossa perspectiva como profissional da saúde. E a gente deve ter um olhar atento às necessidades e limitações dos nossos pacientes. Muitas vezes, já que eu me deparo com situações assim na prática, de pacientes com acesso limitado à internet, um acesso limitado ao uso de aplicativos, ou acho difícil usar aplicativos. Outras vezes, os pacientes possuem dificuldades nos cálculos matemáticos de proporções. E aí, nesses casos, é interessante se construir listas de alimentos com quantidades aproximadas de carboidratos, de acordo com porções e medidas caseiras habitualmente utilizadas pelo paciente. Então, por exemplo, se ele tem o hábito de pegar o arroz com escumadeira, com concha, com colher de sopa, a gente vai utilizar essas porções na construção das nossas listas, né, de substituições. Então, vejam que, de qualquer maneira, é sempre importante que a orientação nutricional na contagem de carboidratos, ela seja sempre individualizada, considerando sempre as especificidades de cada paciente, de cada contexto familiar. Maravilha, quer dizer, personalizar mesmo, né? Individualizar, personalizar. Essa é a melhor forma para fazer a contagem de carboidrato. Muito bem. A próxima pergunta é a seguinte: a perda de peso poderia auxiliar na melhora da sensibilidade à insulina? Então, a perda de peso dessa criança poderia auxiliar na melhora da sensibilidade à insulina? Obrigada pela pergunta, Jaque. Surgiram muitas perguntas relacionadas à perda de peso, né, em criança com diabetes. E o caso clínico, e esse caso que a gente, né, colocou, ele ilustra bem uma situação em que a perda de peso, ela nem sempre é favorável para o controle glicêmico, né? Mas antes de falarmos na perda de peso, é importante frisar aqui que a perda de gordura corporal é que promove melhora na sensibilidade de insulina, tá? Não é a perda de peso em si, a redução de gordura corporal melhora a sensibilidade à insulina. Portanto, utilizar somente o peso como um parâmetro é bastante limitado. E aí a gente deve levar em consideração a composição corporal e o crescimento para o prognóstico clínico no diabetes mellitus em crianças, tá? Mas voltando para o nosso caso, a gente tem uma situação, uma adolescente de 13 anos que ela evoluiu com oscilações de peso, redução na velocidade de crescimento, uma perda de peso rápida e desglicemia. Se colocássemos o índice de massa corporal lá nas curvas de crescimento, provavelmente, já que a gente observaria picos e declínios, seguidos, então, de uma queda importante do índice de massa corporal. Então, curvas de crescimento com peso e IMC com sucessivos picos e declínios, isso pode indicar para a gente um mau controle glicêmico crônico. De fato, a hemoglobina glicosilada e as glicemias capilares da nossa paciente, elas reforçam essa hipótese, né, porque ela tinha um mau controle. Mas o que chama a atenção aqui é a perda de peso com o consumo alimentar habitual hipercalórico, né, ela tinha um consumo alimentar maior do que as suas necessidades estimadas. Então, esses dados sugerem para a gente uma possibilidade de falta de insulina, e isso deve ser melhor investigado. Há casos em que o adolescente, de fato, né, necessita de altas doses de insulina para manter bons controles glicêmicos, e isso se deve a fatores hormonais associados ao próprio desenvolvimento do adolescente, tá? Mas
Há também casos em que o paciente realiza a manipulação das doses de insulina com o objetivo de reduzir peso corpóreo. Esse comportamento ele vai elevar, ou vai aumentar bastante o risco de cetoacidose diabética de repetição e complicações microvasculares. Um dado interessante no caso clínico é que, quando a paciente foi questionada sobre a perda de peso, a paciente ela demonstrou uma certa satisfação. Então, a alteração de comportamento alimentar, com presença de compulsão alimentar e mecanismos purgativos, eles podem estar presentes em adolescentes com diabetes tipo 1. Isso é importante da gente lembrar. A bulimia nervosa, por exemplo, é o transtorno alimentar mais comum em jovens com diabetes tipo 1, e pode chegar até cerca de 30% nas meninas, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? O mecanismo purgatório pode ser caracterizado, por exemplo, pela redução ou omissão intencional da dose de insulina. E como a gente vai, então, identificar se houve ou não omissão de dose, se foi de forma intencional, será que isso é um transtorno alimentar? Essa perda de peso pode estar indicando para a gente um transtorno alimentar? O próprio diagnóstico em si é bastante complicado. O uso de ferramentas, por exemplo, o questionário EAT, né, para o teste de atitudes alimentares, né, para identificar comportamentos de risco para transtornos alimentares, ele é muito limitado em pacientes diabéticos. Então, a gente tem uma escassez de ferramentas adequadas para a triagem de transtornos alimentares em diabéticos. E a falta de treinamento de muitos profissionais da saúde para identificar esses sinais de alerta. Então, tudo isso pode contribuir para a subnotificação dos casos. E também contribui para que haja manejos terapêuticos inadequados. Né? Para finalizar, a mensagem que eu gostaria de passar é que a presença de diabetes em crianças e adolescentes por si só é um fator de predisposição para transtorno alimentar. E a gente sempre deve investigar quando observamos sinais de alerta. Nesse caso, que a gente contou aqui do nossa paciente, se ela tiver mesmo um transtorno alimentar, a contagem de carboidratos, por exemplo, ela não seria indicada. Isso é fundamental, isso é muito importante lembrar. Então, veja que é uma pergunta que parece simples, né? A perda de peso poderia auxiliar, mas a resposta é muito complexa. Quando se trata de perda de peso, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração aí, né? Até para reavaliar aí a nossa conduta. Excelente, Mari. Obrigada pela pergunta, foi muito boa. Realmente foi muito boa. Seria recomendável orientar uma dieta de 1.800 calorias por dia, pois essa dieta estaria mais próxima das necessidades? Essa é uma outra pergunta muito pertinente, né? E aqui, já que cabe duas discussões, né? A primeira delas é uma continuação do que a gente acabou de discutir na pergunta anterior. Se o nosso caso for mesmo uma situação de risco de transtorno alimentar, a prescrição de dietas, e mesmo a contagem de carboidratos, como eu disse, elas podem ser percebidas pela paciente como uma forma de restrição. E é, portanto, inadequado, né, um manejo terapêutico inadequado nesses casos. Uma outra discussão que a gente pode fazer acerca da prescrição de dietas para o controle de diabetes é quanto ao cálculo do valor energético total do plano alimentar, tá? Na prática clínica, na impossibilidade do uso de calorimetria indireta, que aí seria, né, a melhor forma da gente avaliar o gasto energético, é recomendável que o nutricionista, né, o pediatra, utilizem mais de uma equação para estimar o gasto energético total do nosso paciente. Tá? O profissional deve levar em consideração fatores socioculturais, econômicos, além disso, né, deve levar em consideração esses fatores socioculturais e econômicos na prescrição de planos alimentares, tá? Agora, independente disso, é consenso nas principais entidades e nacionais e internacionais de diabetes que qualquer plano alimentar, ele tem que ser individualizado, tá? Então, não dá para entregar plano alimentar de bolso, não. A gente tem que sempre personalizar e individualizar para as necessidades do paciente, né? Levando em consideração esses fatores que a gente acabou de falar, né? Sociocultural, econômico, gasto energético total. Então,
Outros fatores, e aí mais específicos, né, no caso de diabetes, que devem ser considerados na estimativa das necessidades energéticas em pediatria, é também, por exemplo, o grau de maturação sexual do adolescente. Então, se for um adolescente, né, em estirão, em pleno desenvolvimento, né, o seu desenvolvimento da maturação sexual, né, fazendo estirão, muito provavelmente ele vai ter um gasto energético aumentado, né? Então é importante a gente levar isso em consideração. Outro fator que deve ser levado em consideração no caso de crianças com diabetes é a dose total de insulina utilizada, tá? Como assim a dose total de insulina utilizada? Quando a gente observa uma criança, um adolescente que tem uma dose de insulina alta, se a gente prescrever um plano alimentar com um valor calórico alto, isso pode promover também um ganho de peso excessivo, tá? Então, a dose de insulina, ela também tem que andar junto ali com a dieta, né, com o aporte calórico da dieta. O nível de atividade física praticada, né, pelo adolescente, isso deve ser levado em conta no plano, na hora de fazer planos, né, programar planos alimentares. O consumo energético habitual e a própria evolução de peso e estatura, né, nas curvas de crescimento. Algo que a gente observa bastante na prática clínica é que a presença de polifagia deve ser considerada quando a gente estima o consumo alimentar habitual. Então, se presente, se tiver polifagia, o uso do consumo alimentar como parâmetro para a gente estabelecer o valor energético da dieta prescrita, ele acaba sendo algo, uma ferramenta, um dado limitado, né? Então, quando a gente vai lá, né, fazer o recordatório alimentar, o paciente está com polifagia, a gente vai lá calcular o consumo alimentar daquele paciente, ele come 3.000 quilocalorias. Então, aquilo não é real, é por conta mesmo do estado de polifagia. Então, a gente não deve levar isso em consideração na hora de planejar, na hora de prescrever um plano alimentar, que ele come habitualmente 3.000 quilocalorias, aqui dando um exemplo, tá? Então, no manejo nutricional após cetoacidose diabética em pacientes internados, por exemplo, é muito comum haver um aumento significativo do apetite após essa resolução do quadro de cetoacidose, tá? E isso vai melhorando com o tempo, após a introdução da insulina, tá? Da insulinoterapia. Dessa maneira, como eu acabei de dizer, a dietoterapia e a insulinoterapia, elas devem sempre ser analisadas de forma conjunta no manejo terapêutico. Dito isso, eu gostaria de finalizar a resposta dizendo que a importância da equipe multiprofissional, né, treinada nos cuidados com os pacientes diabéticos, e o nosso curso, ele possibilita a capacitação para a terapia nutricional desses pacientes com diabetes. Muito bem, excelente. Eu acho que a gente reuniu as perguntas nesse total de perguntas que a gente acabou de formular aqui. E é isso, nós não temos mais perguntas, então acho que a gente pode, então, encerrar esse nosso webinário, né, de nutrição clínica pediátrica online aí, da nossa pós-graduação, e vocês fiquem aí aguardando os próximos. Nós teremos aí a discussão de um caso clínico de uma criança com seletividade alimentar, então, em breve, a gente vai estar trabalhando essas questões, além da questão das fórmulas infantis. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença da Mari, da Carla, aqui com a gente, e agradecer a todos vocês que mandaram perguntas, né, e deixa a gente bastante, assim, animado e estimulado, e contente em estar respondendo. Espero que a gente tenha esclarecido. Um abração e até a próxima. Obrigada, pessoal. Quem tiver dúvida pode colocar aí nos comentários também, e a gente tenta responder. Na medida do possível, só colocar aí e a gente responde, tá bom? Muito obrigada pelas perguntas. Até mais, gente. Obrigada pela presença, Carlinha. Obrigada, professora Jaque. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Valeu.